Perfeito, doutora. Queria até entender um pouco mais sobre as diferenças de cada um dessas canetas emagrecedoras e que também servem para diabetes, enfim, porque elas têm efeitos colaterais, né? O que esperar desses efeitos colaterais, por exemplo, desse concorrente nacional? Então, essa liraglutida, né, que está vindo agora no mercado, que é uma medicação já muito antiga, lançada, que antigamente a gente ouvia falar, para comparar, o Victoza e o Saxenda são a mesma substância, tá? Victoza, Saxenda, e agora a gente tem essa concorrente nova da AMS. São as liraglutidas, são medicações aplicadas diariamente, tá? É diferente do Mounjaro, do Wegovy e do Ozempic, que são aplicados semanalmente. A diferença básica é a potência, tá? O Mounjaro, ele é o mais potente de todos eles, por apresentar dois hormônios. Ele não só tem um análogo de GLP-1, como ele também tem um GIP, ele tem um segundo hormônio que potencializa esses efeitos, tá? E a semaglutida, que é o Wegovy, e que é o Ozempic, são mais fortes do que a liraglutida, tá? Então a AMS veio com uma proposta muito boa em relação a custo, tá? Então acho que é uma medicação que vai vir para pegar um mercado no sentido de pacientes que têm um poder aquisitivo que não conseguem comprar uma molécula mais cara, tá? Mas a potência é menor. A grande diferença é essa. É uma medicação fabricada no Brasil, que vai vir com um custo menor. Porém, a gente precisa deixar claro que é uma medicação menos potente do que o Mounjaro e do que o Wegovy e do que o Ozempic, tá? É uma medicação menos potente na perda de peso e menos potente no controle glicídico. Doutora, e é interessante porque faz mais ou menos um mês que a gente começou a ver a necessidade de retenção de receita para essas canetas. A gente acompanhou um boom dessa venda nos últimos meses, digamos assim, principalmente do ano passado para cá. A gente viu, inclusive, Ozempic, por exemplo, não tinha mais na farmácia, a gente acompanhou, enfim, trouxe aqui essa discussão, era difícil encontrar esses produtos. Queria entender se, de modo geral, agora, com essa decisão, na sua avaliação, agora faz sentido, agora está sendo possível controlar mais esse cenário, levando em consideração que, para além de emagrecimento, a gente também fala de uma caneta que é necessária para diabetes. Queria entender se agora já está num ambiente mais controlado, depois desse boom que teve aqui no Brasil. Melhorou bastante, sim. Eu vejo na prática do consultório, facilitou o nosso acompanhamento, né? É importante que a gente tenha algum controle em relação a isso, porque é doença, né? Diabetes é doença. E a perda de peso é doença, né? Por mais que o paciente não tenha obesidade, tenha um sobrepeso, às vezes até leve, mas ele apresenta outras comorbidades junto com esse sobrepeso, né? Não é só o peso que é importante quando a gente avalia o paciente. Então, assim, às vezes é um paciente que pesa 10 quilos acima do que deveria pesar, mas ele tem um risco cardiovascular muito maior, um risco de morte muito maior do que o paciente que tem que perder 30, 40 quilos, né? Então, assim, essa avaliação tem que ser feita por um médico. O acompanhamento, a introdução da medicação, o escalonamento da medicação, a fase de manutenção tem que ser com acompanhamento médico. Muitas vezes o paciente pensa que é só iniciar a medicação e ter o benefício da medicação, mas muitas vezes ele queima a medicação dessa maneira, né? Ele usa de maneira inadequada, ele passa mal, e aí ele deixa de ter uma medicação super segura e eficaz, que é o melhor grupo de medicação hoje para obesidade. A gente não pode abrir mão dele, né? Então o paciente já cria um preconceito em cima de uma medicação incrível. Agora, tem que ser com acompanhamento realmente. Essa retenção foi super importante para nós médicos, tá? Porque a gente consegue, aquele paciente ficava também muito solto, sabe? Que às vezes ficava meses e meses sem retornar à consulta, ele está voltando com uma frequência maior. Eu acho que isso é importante porque o paciente próximo do nosso dia a dia, a gente consegue alinhar melhor com ele as decisões, alinhar melhor com ele cardápio, alinhar melhor com ele atividade física, cobrar melhor do paciente, né?